Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, estou aqui dando uma corrigida nas questões da UFSC 2019, prova amarela, e agora nós vamos dar uma olhada na questão 05. É claro que eu sempre tenho lembrado, na hora de corrigir questão, tu precisa ter a questão aí contigo. Então dá um jeito, pega essa questão aí para a gente poder estudar ela junto. Senão não tem porquê a gente ficar aqui falando, se tu não puder ir anotar, escrever, rabiscar e ver o teu próprio erro. Então a questão 05, ela traz aí um samba-enredo do Paraíso do Tuiuti, uma escola de samba de 2018. E fala sobre a questão de escravidão e o período pós-abolição no Brasil. Então a alternativa 01, ela traz para ti aí a seguinte ideia. No começo do século XX, depois da abolição, as elites e os poderes públicos passaram a combater hábitos e costumes da população afrodescendente brasileira, transformando, por exemplo, capoeira e práticas religiosas africanas em ações criminosas. Então, população negra, cultura negra brasileira, ela vai estar relacionada à capoeira, ela vai estar relacionada com a questão do candomblé, ela vai estar associada com a questão da umbanda, religiões afro-brasileiras. E é verídica essa afirmativa. Nós vamos ter aí essas práticas proibidas do início do século XX, elas vão ser consideradas aí ações criminosas. Então, absolutamente correto. Depois o item 02 nos traz a seguinte reflexão. O movimento abolicionista tomou definitivo impulso nos centros urbanos. A agitação política dos clubes abolicionistas se articulava com o aumento das fugas, já entre o fim da década de 1870 e 1880. Então, verídico também, 1870, 1880, nós vamos ter grandes personagens da história do Brasil que começam a se declarar abolicionistas. Vamos lembrar que um nome aí muito importante do Brasil do século XIX, o Barão de Mauá, um dos primeiros a defender essa ideia. Claro que na perspectiva dele há uma defesa da ideia de que o escravo não é um consumidor, ele é um liberal, o Barão de Mauá. Então, por isso que ele começa a defender esse tipo de ideia. Mas nós vamos ter outros grandes negros ou descendentes de negros que vão se envolver nesses clubes abolicionistas, e brancos também, que se envolvem nessa causa e defendem isso. Então, essa questão aí também está correta, e a questão da data aqui do período também, porque tu vai lembrar que vai ser justamente em 1888, no final desta década, que nós vamos ter a assinatura da Lei Áurea aí pela Princesa Isabel. Próximo, 04. Questão 04 nos traz o seguinte: o governo imperial, em processo de abolição gradual com a aprovação de leis como ventre livre, mais a lei dos sexagenários, ela já havia conseguido que 95% dos escravos gozassem de liberdade. Tu só marcaria essa alternativa se tu não conhecesse o que é a lei do ventre livre nem a lei do sexagenário. O que é a lei do ventre livre? A lei do ventre livre são crianças nascidas a partir de 1871, a data lá da lei do ventre livre, passariam a ser livres. Mas tu não esquece que a criança não vai ter, como pequena ainda, um serzinho, né, inocente, ir embora do mundo, abandonar os seus pais, deixar de viver com eles na fazenda. Então a lei do ventre livre não foi efetiva. A mesma coisa com a lei dos sexagenários, que dava liberdade lá para os indivíduos que tivessem acima dos 60 anos de idade. Então tu tem que lembrar que aqui eles não chegavam aos 60 anos, e como não chegavam aos 60 anos, essa lei é pouco efetiva, a expectativa de vida era bem menor. Então isso aqui não tem como estar correto. Então se tu sabe o que é sexagenário e lei do ventre livre, tu vai acertar essa questão aí. Depois a questão 0,8. O que nos diz a questão 0,8? Tomados por ideias eugenistas. Tu sabe o que é eugenia? Eugenia é uma percepção que supostamente foi considerada científica no século XIX de
seleção artificial das espécies. Isso aqui é a coisa mais criminosa que se teve no século XIX, início do século XX. Por que criminosa? Hoje é crime defender na sociedade científica a ideia de eugenia. Porque a ideia de eliminar os menos aptos, os seres humanos aqui, não os animais. Tu percebe que é uma espécie de uma deturpação da ideia do Darwin. Então, a gente vai ter a percepção de que alguns indivíduos vão ser considerados superiores e outros inferiores. E esses inferiores poderiam ser eliminados, eles poderiam ser mortos. Tu vai lembrar que é desse raciocínio, desse princípio supostamente científico, que vai originar o Holocausto. Então, essa questão aí da eugenia é muito séria. Vamos lá. Tomados por ideias eugenistas, jornais de grande circulação, já no período republicano, costumavam representar a população negra brasileira negativamente. É verdade. Repleta de estereótipos, o que dificultou sobremaneira a construção de uma imagem positiva do negro na sociedade brasileira. Então a ideia aqui é considerar o negro brasileiro como inferior, e nessa perspectiva de considerar ele como inferior, essa questão vai estar absolutamente correta, ela vai estar certa, e eles vão usar, nós vamos ter no Brasil, São Paulo, Sociedade Paulista de Eugenia, médicos que defendiam esses princípios aqui que depois vão ser considerados criminosos aí, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Então tá certo. Questão 16. Esse item 16 é um item bem interessante. Apesar de ter sua história marcada por séculos de escravidão, o Brasil é reconhecido internacionalmente como um país de democracia racial. Aqui nós temos outro problema importante, democracia racial. Essa ideia da democracia racial, ela foi criada por um cara chamado Gilberto Freire. Gilberto Freire é um sociólogo brasileiro do século XX, associado à elite branca, que fez cursos em Portugal, estudou nos Estados Unidos, e quando ele teve em contato com os Estados Unidos, ele estava vivendo um movimento de agitação negra nos Estados Unidos pela luta da igualdade dos direitos civis entre brancos e negros nos Estados Unidos. E ele vai fazer uma análise, que é uma análise extremamente pejorativa da sociedade brasileira, porque ele vai dizer que lá nos Estados Unidos os negros e os brancos vivem em conflito, e que aqui no Brasil brancos e negros não entram em conflito, porque aqui nós temos uma democracia racial. Aqui é como se o negro tivesse entendido o seu papel de submisso, de inferior, e que não questionaria os valores e as imposições da sociedade branca. Então isso aqui é um problema, uma coisa muito séria mesmo, e que por muito tempo se defendeu essa ideia. Mas é uma ideia que hoje não se considera mais como válida, especialmente porque estudos, que voltam ao passado para analisar a escravidão demonstram que o escravo brasileiro resistiu e muito à escravidão. Então, essa ideia da democracia racial aí tu vai refutar e ela vai estar errada, ok? Depois, item 32. A partir da lei Eusébio de Queiroz, e com incentivo governamental à imigração europeia, o preço médio de um escravo, de um cativo, despencou pela falta de interesse por esse tipo de mão de obra. Está errado. Por quê? Tu vai usar aqui o princípio na lei Eusébio de Queiroz de qualquer outra substância, de qualquer outra coisa que esteja ilícita no mundo de hoje. Eu costumo usar o exemplo da cocaína. Por que cocaína custa caro? Não é pela substância em si, porque é feita de restos. Ela custa caro por causa do tráfico, por causa do traficante, é o valor da vida do traficante, porque é uma atividade ilegal. Então o traficante, na perspectiva de que ele está arriscando a vida dele, ele é pago, ele é muito bem pago, a substância em si não tem tanto valor, mas o tráfico coloca nela um valor mais elevado. Aqui tu vai colocar a mesma perspectiva. Era proibido traficar escravos, lei Eusébio de Queiroz, mas isso, ao contrário do que diz a questão, isso aumentou o preço do produto, porque agora ele era um produto ilegal, era fruto de contrabando, então o preço do escravo
vai aumentar e não vai diminuir. Por fim, a última questão, 64, ela nos fala sobre a igualdade política garantida pela Constituição de 1891. Então, igualdade política, Constituição de 1891, fez com que muitos negros ascendessem a cargos eletivos, ajudando na construção de políticas de inclusão social. Nós temos mesmo inclusão social de negros no Brasil, ainda no século XIX, nem pensar, mas nem pensar mesmo. Isso aí não era uma percepção daquela época, infelizmente. A ideia da inclusão social no Brasil só veio a partir da Constituição de